Eu vou aproveitar e gravar esse vídeo também e mandar pra Júlia. Então, bom dia, Júlia. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão, bem rapidinho, do slide do professor. Só que eu só anotei aqui os dados da questão porque é o que a gente vai precisar. Aí, na questão, o total de pessoas é 338. Os homozigotos dominantes, né? Eles são 265. Heterozigotos são 66 e homozigotos recessivos são 7 pessoas. Aí eu vou fazer a primeira parte da questão, que ele pede as frequências alélicas. Aí o que acontece? Para a gente calcular as frequências alélicas, para calcular a frequência alélica de azão, eu vou começar por azão, mas poderia ser por azinho, só mudaria um pouco, mas a ideia é a mesma. Eu preciso saber a frequência genotípica, ou seja, o número de pessoas azão sobre o total de pessoas. Essa é a frequência genotípica azão. E somar essa frequência genotípica com a frequência genotípica dos heterozigotos dividido por 2, porque os heterozigotos carregam no DNA, no, no, um dos seus alelos no seu DNA é azão. Então eu preciso dividir por 2, né? Porque são 2 alelos. Aí, calculando aqui a frequência de azão, eu só apliquei o que eu acabei de dizer, 265, que é sobre 338, que é a frequência genotípica azão. 66 sobre 338, que é a frequência genotípica azão. E aí, calculando isso daqui, somando, resolvendo, vai chegar a 0,881. Aí, eu sei que a frequência do alelo azão é a mesma coisa que P. Eles chamam de P também em genética. Aí eu coloquei que P é 0,881. Só que P mais Q, e Q é a frequência dos recessivos, né? Do alelo recessivo, melhor dizendo. Q mais P é igual a 1. Então, Q é igual a 1 menos P. E resolvendo isso, eu descobri que Q é 0,119. Aí eu vou para a segunda parte da questão agora. Essa é a primeira parte, né? Tá resolvida. Agora vamos aqui para a segunda parte. Ó. Agora envolvendo o cálculo de Qi quadrado aqui. Qi quadrado. Vamos para a primeira parte. Qi quadrado é o somatório do número observado de pessoas, um determinado alelo com determinado genótipo, né? Vamos dizer assim. Isso com determinado genótipo. E subtrai-se dele o número esperado de pessoas. Isso daqui é a realidade, esse O, e o E é a expectativa, é o que se esperava com base no cálculo de Herd e Weinberg, né? Assim, pronto, acho que é esse o nome deles. Mas baseado naquele cálculo lá que a gente já fez, o resultado esperado ao quadrado, né? Essa subtração sobre o número dos esperados. Se Qi quadrado for menor que ou igual a 3841 aqui, então a população está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então vamos lá, observando esse cálculo, e aí como é que a gente vai saber qual é o número dos esperados, né? De quantas pessoas esperadas para aquela população serem, tipo assim, homozigotos, heterozigotos, homozigoto recessivo, dominante, enfim. Para a gente calcular os homozigotos, a gente vai precisar multiplicar a frequência alélica, né, por ela mesma. A gente vai fazer o quadrado da frequência alélica, porque assim, vê, P é a frequência de azão. Só que os homozigotos dominantes são azão. Então aí entra um pouco de probabilidade, né? Tipo, ele precisa ser azão e azão de novo. Então eu multiplico P por P. Aí, tipo, eu multiplico P ao quadrado por N, que é o total da população, que no caso é 338. E o homozigoto recessivo, que é ao quadrado na mesma lógica, por N. E isso também não precisa nem levar em conta probabilidade em si. É só pensar mesmo na equação de Herd-Weinberg, né, que tem isso já. E aí os heterozigotos, eles são 2pq vezes n. É essa a fórmula para acessar os esperados dos heterozigotos. E seguindo a mesma lógica, vê, aqui de probabilidade, eles são
PQ, porque, tipo, um heterozigoto, ele precisa ser Azão, então ele tem que compor a frequência de Azão e Azinho também. Então aí há uma probabilidade, tipo, tem que multiplicar, né? E não só isso, tipo, o heterozigoto pode ser Azão, Azinho, como ser Azinho, Azão. Então multiplica por 2, né? Os dois são heterozigotos. Essa ordem não importa. E aí eu faço no final, vezes a população geral, que é 338, para saber os esperados heterozigotos. E aí, efetuando esses cálculos, estão aqui os cálculos. Eu acho que pode ter algumas diferenças pequenas, entendeu? Na resposta. Mas no final, tipo, dá. Chega perto, todas as respostas ficam bem perto, né? Eu posso ter errado também algum número aí, enfim. Podem dar uma olhada melhor, mas a ideia tá certa. E aí eu fiz aqui os cálculos e cheguei nesses resultados para os esperados. Os homozigotos dominantes deu esse número daqui, 262342. Homozigotos excessivos aqui e heterozigotos aqui. Aí eu vou aplicar na fórmula de Qi quadrado. Lembrando que Qi quadrado é um somatório. Então eu preciso somar essas equações aqui referentes aos homozigotos excessivos, dominantes e aos heterozigotos. E é o que eu fiz aqui embaixo. Eu apliquei só a fórmula, tá? Botei aqui o número dos observados, o número esperado ao quadrado sobre os esperados. Fiz isso aqui nos três, calculei na calculadora e cheguei a esse resultado daqui no final. Então, se Qi quadrado é 1,386, ele está abaixo de 3,841. Então, a população está, sim, no equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou seja, não está sofrendo fatores evolutivos. Não está havendo atuação de fatores evolutivos nessa população. Teoricamente, está havendo minimamente, mas, assim, não é nada significativo.